Agora, 2h48, de volta com o Estúdio CBN de hoje. Olha, um galpão de materiais plásticos pegou fogo na madrugada de hoje em Louveira, aqui na região. Esse local fica no bairro Vila Bossi. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram encaminhadas 8 viaturas para esse local, com apoio também de equipes das cidades de Jundiaí, Valinhos e Vinhedo. As chamas foram vistas em vários pontos da cidade de Louveira. Não há feridos, porque essa fábrica estava fechada na hora que o incêndio começou. As causas ainda serão apuradas e na manhã de hoje foi feito ainda o rescaldo, um acidente, então, nesse galpão de materiais plásticos, mas tem muitas queimadas em outros pontos da região, né, Guarizo? Tem sim. Uma nova atualização divulgada hoje de manhã pela Defesa Civil do Estado aponta que ainda existem focos de incêndio ativos em 3 cidades da região considerada administrativa, né, no caso da Defesa Civil, a região administrativa de Campinas. Tem chamas consumindo matas em Bom Jesus dos Perdões, ali próximo de Atibaia, Piracicaba e também Valinhos. Em Bom Jesus dos Perdões, o fogo acontece numa região de mata dentro do Parque Estadual Itapetinga, que é uma unidade de conservação. Esse local atingido fica próximo a pontos turísticos da cidade, como a Cachoeira do Barrocão e a Pedra do Coração, que são localizados em uma região de vegetação atrás da Pedra Grande de Atibaia. O incêndio chegou hoje ao 4º dia consecutivo, já consumiu 100 hectares, eles comparam sempre a medidas de campos de futebol, né? Seriam 142 campos. Em Valinhos, os focos de incêndio na Serra dos Cocais ainda continuam ativos, por mais que a quantidade tenha reduzido, como a gente até já falou aqui, ou vai falar daqui a pouco, né? O forte vento na região, a atuação do helicóptero Águia da Polícia Militar reduziram um pouquinho a quantidade numa área de difícil acesso. Daqui a pouco tem outras informações. Um levantamento do Corpo de Bombeiros aponta que o número de acionamentos por causa de incêndios aumentou 37% de janeiro a setembro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Já são 151. Agora 2h50, e olha, claro que com tudo isso, né, vários focos de incêndio na região, ar muito seco, temperatura acima da média para essa época, quem sofre é a nossa saúde, né? Ontem, por exemplo, a qualidade do ar atingiu um nível muito ruim aqui em Campinas, que é um nível aí considerado pela CETESB, né, como muito ruim, por conta da quantidade de poluentes que estão no ar, o que provoca aí mais aumento de sintomas respiratórios. Claro que isso prejudica muito a saúde, mais o calor, a gente pode ter mudança no tempo ainda nos próximos dias, então claro que tudo isso prejudica bastante a saúde. A gente tem que reforçar a imunidade, né, diante disso tudo. Daqui a pouco a gente traz dicas, inclusive, para isso, né, para quem nos ouve aí, reforçar a imunidade para resistir a tudo isso que está acontecendo, né, Guarius, que é anormal. A gente sempre fala de tipos de alimentação, né, para imunidade, para saúde, até para isso tem, Taila. Tem sim, quem vai contar isso pra gente é a Ana Paula Tonice, ela que é nutricionista e fala com a gente sobre como a alimentação pode auxiliar nesse reforço aí da imunidade diante dessas mudanças climáticas. Ana Paula, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e vocês? Tudo Realmente, bem. essa época agora, naturalmente, ela já é crítica, né? Porque a gente percebe que esse tempo seco deixa as pessoas com a saúde totalmente abalada, ainda mais com essas queimadas, piora um pouco o quadro, né? A gente tem essa sensação de cansaço mais fácil, dor de cabeça, enxaqueca, e isso tudo a gente tem como reverter, pelo menos uma certa parte, através da alimentação. Normalmente a gente fala bastante da hidratação, né, doutora? Mas a alimentação também pode ser essencial, né, para isso. Essencial, porque alguns alimentos, além de hidratarem também naturalmente, porque eles contêm uma grande quantidade de água, eles também são ricos em antioxidantes. O que é isso? Eles melhoram um pouco a nossa inflamação. Então, vale a pena a gente acrescentar esses alimentos agora. Quais alimentos seriam esses, né? As folhas verdes escuras, elas são muito ricas em água e também em muitos antioxidantes. As frutas cítricas, que são riquíssimas em vitamina C, e aí a gente está até na época da laranja, todos os tipos de laranja que vale a pena, abacaxi, limão, acerola, são tudo frutas cítricas, mas também as outras frutas que são ricas em água, que é o caso de abacaxi, melancia, melão. Todos esses alimentos a gente consegue até consumir um pouquinho a mais, né? Até as pessoas que se preocupam um pouco com a balança, para não se preocuparem, porque são alimentos que têm uma grande quantidade de água e com baixíssima caloria, então vale a pena. E também a gente não pode negligenciar aí as carnes magras, né? As proteínas
de alto valor biológico, que é o caso das carnes magras, dos ovos, porque eles vão dar assim uma potencializada na nossa parte imunológica. Só que também tem coisa que a gente precisa retirar, viu? Não é só colocar, não. Ah, é. Aí a parte difícil, essa que eu tava esperando, Ana. Quais, por exemplo? Porque alguns alimentos, além de não ajudarem, eles são pró-inflamatórios. Aí vai piorar um pouquinho a situação, porque a gente já está numa condição crítica. E se a gente ajudar isso consumindo coisas que inflamam, vai piorar. Então eu estou falando aí, parece que eu estou batendo nessa tecla que todo mundo já sabe, mas eu estou falando aí de industrializados. Esses alimentos que são muito ricos em coisas que a gente nem sabe falar o nome. Você olha lá, você compra no supermercado, você vê um monte de letrinha ali escrito, conservante, estimulante, estabilizante, corante. Isso aí não é muito legal a gente consumir nessa fase agora, tá? E aí não só os industrializados, mas os altamente processados, que aí seria o caso dos embutidos, por exemplo, que também são ricos em sódio e, por incrível que pareça, o sódio também prejudica, em excesso, também prejudica a saúde do nosso intestino. E o intestino é o órgão que aí ajuda na nossa parte imunológica. Bom, doutora, falando aí também ainda de hidratação junto com a alimentação adequada, né, sendo aí aliados para esse tempo mais seco também para reforçar a imunidade, os sucos são uma boa forma aí de consumo também das frutas, juntando essa questão nutritiva também com a hidratação? Os sucos, na verdade, eles agregam uma quantidade muito grande de calorias e a gente retira a parte melhor da fruta, que são as fibras. Então, os sucos a gente precisa evitar um pouco o excesso deles, né? É gostoso, agora é um geladinho, um suquinho geladinho, mas maneirar a quantidade de suco ingerido, porque assim, a gente vai concentrar um grande número de calorias em pouco espaço e retirar a melhor parte, que melhora o funcionamento do intestino. Porque quando a gente fala de imunidade, a gente tem que associar isso com o intestino. Um bom funcionamento de intestino. Se o intestino não está legal, a imunidade cai também. Então, as fibras que tem nas frutas são a melhor característica ali delas. Então, não valeria a pena a gente trocar, comer ela in natura para suco. Um copinho ou outro para incluir durante o dia, acrescentar junto com a hidratação normal, tudo bem, vale a pena. Mas aí a gente também pode falar da água de coco. Porque a água de coco, ela também contém eletrólitos, aí são os sais, né, que a gente fala, que seguram um pouco essa água no nosso corpo, que aí é o caso do potássio, do sódio natural. Então, esses eletrólitos, eles ajudam a gente se manter hidratado. Então, a água de coco até vale a pena. Mas a Fátima, nossa ouvinte aqui, ela quer bater com banana, água de coco. Aí vale a pena ou não? Se for uma banana em uma vez, tudo bem. Mas assim, lembrando que dependendo de qual que é o objetivo que a pessoa tá, se ela tá ali, de repente, com uma glicemia um pouquinho mais alta, se ela tá lutando contra a balança, acrescentar esse tipo de preparado no dia a dia vai aumentar em calorias bastante e talvez não seja tão vantajoso assim. Então, nunca a gente deixa as frutas in natura mesmo de lado para priorizar sucos, tá? Mas vale lembrar que quando eu falo de água, eu tô falando de água mesmo, aquela branquinha, insípida, inodora, incolor. Água com A gente gás não deve vale, consumir. doutora? Até vale, água com gás também não é um problema. Mas Misturada. aí quando eu falo de... Oi? É conservada que é o problema, então? Aí conservada que é o problema. Exatamente. Aí complica, pô. Brincadeira à parte, eu queria perguntar sobre o suco sem açúcar, né? Suco de limão, suco de laranja, né? Ele só natural, só a polpa, também perde essas fibras, Ana? Olha, por incrível que pareça, o limão até vale a pena, mas aí porque assim, se você partir o limão na hora, porque a vitamina C ela é muito volátil, ela se perde muito rápido. Então, se você partir o limão na hora que você for tomar água, espremer esse limão no copo, sem açúcar, claro, porque o açúcar ele vai acabar atrapalhando também no processo de hidratação, tá? O açúcar desidrata ao invés de hidratar. Se for assim, tudo bem, tá legal. Vale o mesmo para laranja, se você parti-la e de repente colocá-la ali na hora, vale a pena. A meia-vida da vitamina C é muito baixa, então se você faz o suco de manhã para tomar à tarde, você perdeu tudo. Você perdeu todos os nutrientes importantes e ainda assim a fibra. Então vale a pena só se for cortado na hora. Bom, doutora, e por último, como a gente falou a entrevista toda aqui, né, reforçar a hidratação, assim, para quem quer de repente aí ter outras alternativas, né, além da ingestão adequada de água, o que é recomendado, além dos sucos também, já que é uma melhor forma de consumo da fruta seria a fruta mesmo in natura, né?
Isso, vamos pensar que geralmente todas essas frutas e legumes e verduras elas têm quase que 90% de água. Então, incluí-las, por exemplo, nas refeições principais, almoço e jantar, essa grande quantidade de verdura, de legumes, e nas refeições intermediárias, que são os lanches, e o café da manhã, colocar as frutas, você já vai ter um aporte legal de água, né, de líquidos que não é vindo da água. E aí a gente faz uma continha básica, que é 35 ml por quilo de peso. Então, essa é a conta individual de cada pessoa, quanto ela deve ingerir de água. Só que lembrando que quem trabalha no sol, quem tem uma atividade física muito exaustiva, quem trabalha gastando muito, transpira demais, ela precisa fazer essa conta diferente, tá? Geralmente, aquilo que ela perdeu durante o dia no suor é o que ela deve repor. Então, a gente faz essa conta dos 35 ml e mais o tanto que ela perdeu com a transpiração. Tá certo, bom, bora fazer essa continha então, né, Eu Guariz, já para tô se hidratar. Ele tá fazendo com a aqui. calculadora aberta aqui, viu, doutora? Mas Nossa! quero agradecer aqui a sua participação, viu, doutora Ana Paula Tonice, ela que é nutricionista, dando essas dicas importantes para reforçar a imunidade com essas questões, né, condições climáticas aí difíceis aqui na região. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde para você. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. Boa tarde para vocês. Obrigado, 2h59.